Olá pessoal, oficialmente no ar dessa vez. Gostaria mais uma vez de mandar um abraço enorme para todos os integrantes da Liga Acadêmica de Direito Constitucional da FABENORTE. Eu não vou nem citar nomes aqui não, porque o time é um time muito bacana. A todos vocês inscritos na LADIC, seja no Instagram, no YouTube, no Facebook, recebam meu abraço. Tá? Oficialmente, iremos começar um bate-papo para tratarmos de um assunto que interessa a todos nós. Interessa a mim, a você, ao vizinho, ao amigo, à namorada, ao parente, a todo mundo. Redes sociais e suas implicações no mundo jurídico. Um tema extremamente atual e, infelizmente, um tema pouco explorado no âmbito jurídico. Quando eu digo um tema pouco explorado, eu me refiro à discussão, vamos dizer, científica, tá? Da aplicação da norma. Então, o objetivo desse bate-papo, né, que eu disse a vocês na chamada que não seria uma aula, seria de fato um bate-papo, é nós trazermos à tona o que nós temos de mais novo, o que nós temos de mais atualizado, o que nós temos de entendimentos doutrinários, jurisprudenciais sobre a questão, ok? Então, redes sociais e suas implicações no mundo jurídico, ok? Inicialmente, é necessário que nós pensemos a rede social como sendo um campo minado onde todos nós podemos expor as nossas opiniões, as nossas manifestações, as nossas interpretações. As nossas interpretações, sobretudo, interpretações morais. Mas aqui eu chamo a atenção dos colegas, advogados, acadêmicos e público em geral, que eu gostaria que vocês focassem na moral, não essa moral restritiva que nós conhecemos, a moral e os bons costumes, a religião, né? Eu gostaria que nós fôssemos para um conceito mais positivista, né? Que seria aquele conceito mais entre o que eu considero justo e injusto, o aprovado e o reprovado, o louvável e o condenável, né? Na verdade, as redes sociais hoje nada mais, nada menos do que um campo aberto onde todos nós, em algum momento das nossas vidas, faremos esse julgamento com base nos nossos valores morais, ok? Sob o aspecto do positivismo jurídico, nós devemos entender que a moral é realmente algo reprovável ou aprovável, né? Louvável ou não, mas sob o ponto de vista nosso. Mas, felizmente ou infelizmente, a nossa vida ela não se limita àquilo que eu tenho como certo ou àquilo que eu tenho como errado. A nossa vida ela é regida por um conjunto de normas. E nada, em nenhum local mais adequado, que eu me sinta mais à vontade para falar sobre isso, do que para um público, né, de acadêmicos do curso de Direito e integrantes da Liga Acadêmica de Direito Constitucional, a LADIC. Então vamos lá, pessoal, vamos considerar a rede social como sendo algo totalmente indispensável para o nosso dia a dia. Infelizmente ou felizmente, né, vai depender muito do ponto de vista de cada um, as redes sociais elas já incorporaram em nossas vidas. Mas antes de nós adentrarmos o aspecto jurídico da rede social propriamente dito, nós devemos fazer algumas considerações sobre as redes sociais. As minhas interpretações, as minhas convicções a respeito daquilo que eu vejo, que eu compartilho e que eu curto nas redes sociais, ela está intrinsecamente ligado ao meu ser social, ao meu convívio social. Aquilo que eu tenho de certo ou aquilo que eu tenho de errado, aquilo que eu tenho de valoroso ou aquilo que não é valoroso. E isso tem muito a ver com o local, com a sociedade na qual eu convivo. Vou dar a vocês um exemplo aqui muito rápido sobre isso, tá? Como que isso varia de lugar para lugar. Vamos pegar, por exemplo, duas escolas de ensino infantil, ensino público infantil. Uma brasileira e uma japonesa. Na escola brasileira,
eu levo a criança, né, os pais, né, os responsáveis levam a criança para que ela seja alfabetizada e que tenha momentos de recreação. Isso é o normal, isso é aquilo que eu estou acostumado no meu convívio social. Se eu pegar uma família brasileira e levar para o Japão, e levar essa criança para uma escola japonesa, certamente eu vou ter um conceito totalmente reprovável dessa família. Por quê? No Japão, as crianças de 3, 4 anos de idade, 5 anos de idade, eles limpam o chão, eles lavam banheiros, eles trabalham. Coisas totalmente inadmissíveis aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro e principalmente no nosso convívio social. Imagine qual que é a escola pública, qual que é a creche pública brasileira que vai submeter a criança a algum tipo de trabalho. Se ela fizer isso, em algum momento, certamente ela terá as sanções, né, devidamente previstas em lei. O que eu quero dizer para vocês é que a valoração de certo e de errado, de louvável ou de reprovável, tem a ver com o meu convívio, com o ambiente no qual eu cresci ou no ambiente ao qual eu convivo. Assim como essa família que eu dei no exemplo, a princípio ela vai se chocar, se ela se mudar definitivamente para o Japão, certamente ali no intervalo de alguns anos, ela verá essa prática de colocar as crianças para trabalharem, para limpar o chão, para limpar o vaso, para limpar o banheiro da escola, ela já vai ver aquilo como sendo algo aprovável, como algo louvável, que faz parte, certamente, do processo de educação daquela criança. Correto? Então eu dei esse exemplo só para que vocês entendam que as minhas convicções de certo e de errado, elas passam também pelo meu convívio social. Além disso, eu tenho que levar em consideração um outro fator, que é o fator histórico, o momento histórico em que eu estou vivendo. Para que eu tenha uma conclusão sobre, ou pelo menos uma percepção daquilo que eu considero certo, errado, louvável, reprovável, essa ideia positivista do direito, né, que vocês conhecem bem, ou já estudaram em algum momento, eu tenho que levar em consideração um outro fator, que é o momento histórico. O momento histórico, ele vem influenciar diretamente na minha forma, na minha percepção e na minha valoração de conceitos morais. Eu vou dar para vocês também aqui novamente um outro exemplo. Década de 80, teve um caso que abalou os tribunais brasileiros, na verdade, né? Eu não sei se vou pronunciar o nome corretamente, mas eu acho que é o caso Dock Street, que foi o homem que matou aquela socialite carioca Leila Diniz. Pasmem os senhores, na década de 80, ele foi absolvido no tribunal do júri sobre o argumento de que ele havia matado em nome da defesa da honra. Hoje, algo totalmente inadmissível, algo totalmente reprovável. E à época, apenas pelo fato dela não ter continuado um relacionamento com ele. Então vocês imaginem hoje, né, um casal de namorados, ou qualquer pessoa que esteja me assistindo nesse momento, consegue imaginar com normalidade, como sendo algo louvável, que o fim de um relacionamento possa resultar com normalidade num homicídio, né, num feminicídio? Certamente não. Por quê? Porque o momento histórico hoje não permite mais. Tá? Permita-me aqui só fazer um pequeno registro que esse caso Ângela Diniz, ele deu aso, né? Ele deu início a um movimento chamado, um slogan, quem ama não mata, né? Porque foi usado também esse argumento que ele matou por amor e em defesa da honra. E alguns estudiosos, alguns doutrinadores da área do direito que trata da violência contra as mulheres, têm nesse julgamento como um nascimento de um fenômeno que vai posteriormente se transformar na Lei Maria da Penha. Ou seja, acredita-se que defende-se a ideia que esse julgamento expôs essa violência gratuita às mulheres e a partir daí foi dada uma atenção mais especial à violência doméstica, sobretudo contra a mulher. Combinado?
Mas vamos lá. Com o passar do tempo, as coisas vão mudando e a nossa legislação também vai se adequando para que atenda, para que corresponda às nossas expectativas, para que consiga também dirimir os nossos conflitos, né? Logo, falarmos em redes sociais nos dias de hoje, né, nós temos que considerar, além do convívio social, além do momento histórico, eu tenho que considerar, obviamente, eu tenho que levar em consideração os elementos jurídicos legais vigentes. E quando eu falo em redes sociais, automaticamente eu faço uma ligação com redes sociais mesmo, Instagram, Facebook, YouTube e outros tipos de redes de comunicação, redes sociais, nós temos tantas por aí. Mas só que nós temos uma ideia talvez equivocada ou talvez muito ampliada do direito à liberdade de expressão. Nós vamos tratar um pouco aqui sobre o que seja o direito à liberdade de expressão, que é um direito que está lá tutelado no artigo 5º da Constituição, inciso 6º, né, fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil o direito à liberdade e dentre outros direitos que estão lá no artigo 5º, né, que não preciso ficar repetindo para vocês aqui. E ao longo do artigo 5º nós teremos lá várias citações sobre liberdade. Liberdade de expressão, sendo vedado obviamente o anonimato, mas existe esse direito. Agora, como que eu vou tratar esse direito de liberdade de expressão de forma a encaixá-lo, a fazê-lo não romper os limites da legalidade? Esse é o grande desafio dos dias atuais, é o grande desafio dos tribunais, porque nem todas as situações que chegam aos tribunais, que têm chegado aos tribunais, estão lá positivadas na doutrina, estão lá tipificadas no Código Penal ou estão lá devidamente previstas na Constituição Federal, tá? Essas informações, esses entendimentos doutrinários, jurisprudenciais, eles vão se consolidando com o passar dos anos. Então, nós estamos num processo de gestação, né, de uma legislação que no futuro vai tratar de tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Mas quando eu falo de direito de liberdade de expressão, eu remonto à Constituição Americana, que foi a primeira Constituição no mundo a trazer o direito à liberdade de expressão ao status constitucional. Até então, nenhuma Constituição no mundo tratava o direito à liberdade de expressão como sendo um direito constitucional. Após os Estados Unidos fazer isso, né, na Constituição Americana, vários outros países vieram copiando esse modelo, né, de que a democracia ela passa necessariamente pelos pilares da liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela envolve liberdade política, liberdade religiosa, todo tipo de liberdade que vocês puderem imaginar. No caso da legislação brasileira, a Constituição assegura sim esse direito à liberdade de expressão, desde que vedado o anonimato. Obviamente, todos nós somos livres para expressarmos aquilo que nós pensamos e achamos, mas dentro dos limites constitucionais, que nós também veremos com um pouco mais de detalhes um pouco mais à frente. Mas o que nós temos que frisar também, que o nosso sistema jurídico ele é um sistema positivista. E para o sistema jurídico positivista, o que importa é a vigência da norma, é a validade da norma, indiferente da aceitação coletiva ou não. Isso tem que ficar muito claro para vocês, tá? Que eu tenho sim um direito de liberdade de expressão, dentre outras garantias fundamentais, né, que eu já citei anteriormente, porém, esse direito eles são limitados, mas limitados dentro de um pensamento positivista. O pensamento positivista, ele não está ligado àquilo que eu penso, àquilo que eu acho, àquilo que a coletividade acha. Por exemplo, ninguém perguntou para você se você concorda com o artigo 155 do Código Penal.
Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Isso é furto. Alguém perguntou para você se você concorda com isso? Não. A norma foi criada, o crime foi tipificado, e se você praticar essa conduta de subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, você pode ser enquadrado no crime de furto. Então, resumindo, eu quero deixar claro para vocês que o nosso sistema jurídico positivista, ele não passa pelo crivo da aceitação coletiva. Ele simplesmente existe. E se ele existe para poder ser cumprido. Então, quais são os limites da liberdade de expressão? Bom, como eu disse anteriormente, ele é o fundamento da nossa democracia e de várias outras democracias do mundo. Porém, quando eu trato de liberdade de expressão na internet, existe uma preocupação particular do legislador e do Estado. Por quê? Porque o mesmo Estado que garante a você o seu direito de liberdade de expressão é o mesmo Estado que vai tutelar o seu direito quando ele for violado na ocasião de alguém praticar uma liberdade de expressão excessiva contra você. Ok? Então, por isso que na internet, em especial, há uma intervenção. É um tema bastante polêmico que eu vou deixar para vocês levarem para a sala de aula, discutir com o professor de vocês aí, direito constitucional, sobre a intervenção mínima do Estado, né? Eu entendo que toda a legislação que fala sobre a questão do mundo tecnológico, sobre a internet no Brasil, ou o Marco Civil da Internet, por exemplo, foi uma lei criada com a intenção de intervenção mínima, mas foi uma lei criada com a intenção de intervenção para que problemas que já existem e certamente existirão também sejam solucionados. Foi uma forma de delimitação de responsabilidades. Tá? Nós vamos tratar um pouco mais à frente sobre o Marco Civil da Internet e vocês poderão estar livres aí para poder fazer os comentários, as críticas, enviar sugestões, opiniões de vocês a esse respeito. Mas enquanto isso, vamos lá relembrar. O artigo 5º da Constituição diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido-se a brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil o direito à inviolabilidade, à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. E o artigo 5º da Constituição, como vocês sabem, é um artigo que se desdobra em diversos incisos aí. Mas o que chama a atenção, em especial, é o inciso 4º, que diz: é livre a manifestação de pensamento, sendo vedada o anonimato. Também no próprio artigo 5º fala que é assegurado o direito de resposta proporcional à ofensa, né? À gravidade da ofensa sofrida, passível, inclusive, de indenização, de reparação de danos. Tá? E a mesma Constituição, no artigo 5º, também diz que são invioláveis o direito à privacidade e à intimidade, à imagem e uma série de outras coisas que se referem, né, aos nossos direitos personalíssimos. Gente, nós temos que saber fazer uma distinção entre privacidade e entre intimidade. São duas coisas totalmente distintas, embora, às vezes, nós cometamos o erro, né, o equívoco de colocar tudo no mesmo pacote e entendemos como sendo uma coisa só. Tá? Então, aqui vale o registro. Tá? Privacidade é tudo aquilo que diz respeito à minha pessoa, mas sem grande conotação de intimidade. Por exemplo, o time que eu torço, o restaurante que eu frequento, a atividade profissional que eu exerço, isso tem a ver com a minha privacidade. A minha intimidade é algo mais profundo do que isso. É talvez uma doença grave que eu tenha, ou que você tenha, e que você não quer que a sua família saiba, né? Tanto é que essa discussão sobre a diferença entre privacidade e intimidade, ela foi levada aos tribunais e chegou ao TST e decidiu-se que ao empregado é assegurado o direito de não
fazer constar no atestado médico que ela apresente para a empresa o número do CID, da doença que ele está se tratando. Então isso foi amplamente discutido, foi amplamente debatido nas cortes superiores e entendeu-se que o médico fazer constar no atestado médico o número do CID, ele está ferindo a intimidade do empregado. Talvez uma doença que ele está se tratando e que ele não quer que a empresa saiba, que o colega do RH saiba e etc. Então existe aí uma linha muito tênue que separa privacidade e intimidade, tá? Mas que nós não podemos tratar da mesma forma, porque elas são institutos jurídicos diferentes. Bom, então vamos lá. Vamos atualizar primeiramente o que é o nosso conceito de liberdade de expressão. Depois de ler e reler diversas doutrinas, matérias, artigos científicos, eu cheguei a um conceito que eu vou ler literalmente para vocês. Tá? Recebe o nome de liberdade de expressão a garantia assegurada a qualquer indivíduo de se manifestar, de buscar, de receber ideias e informações de todos os tipos, com ou sem a intervenção de terceiros, por meio de linguagens orais, escritas, artísticas ou qualquer meio de comunicação. O princípio da liberdade de expressão deve ser protegido pela Constituição de uma democracia, impedindo o legislativo e o executivo de impor censura. Eita, aí, se nós formos considerar a liberdade de expressão dentro desse conceito que eu montei depois de várias pesquisas, existe aí uma sugestão, ou pelo menos uma ideia, de que a liberdade de expressão ela tem que ter 3 elementos: democracia, e a isenção, né, a ausência de censura por parte do legislador e por parte do Estado. Logo, a liberdade de expressão ela não é algo absoluto. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo sobre liberdade de expressão. Eu faço uma postagem ou um compartilhamento dia 20 de novembro, que está próximo. Comemora-se o Dia da Consciência Negra. E eu sou uma pessoa, né, totalmente racista. E eu vou e faço uma postagem, faço um compartilhamento, dou 1000 likes, faço divulgação em grupos de WhatsApp, etc., sobre o meu posicionamento sobre a questão do negro no Brasil. Tá? Eu acho que o negro ele tem muito benefício, ele tem muito privilégio, ele tem cota em concurso público, eu acho isso uma tremenda bobagem. Em cima disso, eu vou dando uma conotação de ódio, uma conotação de preconceito, uma conotação de racismo. Mas, professor, essa é a minha opinião, esse é o meu pensamento. Isso está lá tutelado no artigo 5º da Constituição. É livre, né, a liberdade de expressão. Porém, como eu disse a vocês anteriormente, em se tratando principalmente do mundo virtual, né, das redes sociais, essa liberdade de expressão ela não é absoluta. O Estado ele cuidou de tutelar as dimensões dessa liberdade e das responsabilidades decorrentes dessa liberdade. Porque o mesmo Estado que assegura a você o direito de liberdade de expressão vai ser o mesmo Estado que terá que tutelar o seu direito, né, a prestação jurisdicional quando o seu direito for violado. Então não é razoável que o Estado ele permita que você tenha uma liberdade de expressão totalmente restrita, sabendo que esse excesso de liberdade de expressão irrestrita vai ocasionar milhões de atritos no mundo virtual, como está ocasionando, e o próprio Estado é que vai ter que ter o ônus de resolver essas questões jurídicas. Então, por isso
o direito à liberdade de expressão, principalmente em se tratando do direito à liberdade de expressão nas redes sociais, é um direito mais restrito, tá? Eu não vou entrar aqui no campo da questão penal, da questão civil, eu vou deixar para que vocês debatam isso com os seus professores. Então, sem incorrer no desafio de adentrar disciplinas dos nossos valorosos colegas da instituição, eu vou permitir que vocês, eu vou sugerir, na verdade, que vocês levem esse tema para discutir nas aulas de direito do trabalho, direito constitucional, direito penal, enfim. Eu vou me limitar agora, nesse momento, ao tema que a mim foi delegado, a tratar com vocês, que seriam os limites da liberdade de expressão no âmbito das redes sociais. Então, esse limite, essa liberdade de expressão, ela é limitada em razão disso. O Estado não pode dar uma liberdade excessiva, sem limites, sabendo que isso gerará um ônus excessivo para o próprio Estado. Bom, então vamos lá. Eu dei um exemplo para vocês agora há pouco sobre o meu posicionamento a respeito da questão racial, do Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Tá? Se eventualmente alguma pessoa se sentir ofendida com o meu compartilhamento, com o meu comentário, com o meu post na rede social e fizer uma representação contra mim, essa prova, esse conteúdo que eu divulguei, que eu curti, que eu compartilhei na rede social, ele pode ser usado contra mim no processo judicial? Sim, ele pode, ele não só pode, como irá, certamente ele irá ser usado contra você sim. Mas professor, mas aonde fica, pelo amor de Deus, o direito à liberdade de expressão? Vamos novamente dizer que ele não é um direito absoluto, principalmente quando eu estou tratando de redes sociais. A mesma coisa, eu recebo muitos questionamentos, eu advogo na parte trabalhista, e eu recebo muitos questionamentos a respeito de monitoramento das redes sociais pelo empregador, pelas empresas. É lícito? O empregador pode fazer isso? O empregado, ele não tem o direito de externar, de expressar o que ele pensa, o que ele acha nas redes sociais? Obviamente que o empregado, ele tem o direito sim à liberdade, mas, novamente, não é um direito absoluto. Tá? A Constituição, a CLT, desculpa, a Consolidação das Leis Trabalhistas, lá no artigo 482, traz como medida extrema de justa causa aquele empregado que feria a honra ou a boa fama da empresa, por exemplo. Ou seja, você vai no grupo de WhatsApp da sua empresa ou do grupo de colegas da empresa, ou sei lá, qualquer outro grupo qualquer outra mídia social e fala mal da sua empresa. Você, automaticamente, você vai estar incorrendo no risco de estar comprometendo a honra e a boa fama dessa empresa. Em medidas extremas, obviamente que tudo tem o seu limite, tudo tem todo um processo para ser cumprido, para ser vencido, mas em uma medida extrema, o empregador poderá sim demitir você por justa causa, em razão dessa sua liberdade de expressão excessiva. Por isso que o cuidado, que nós temos que nos manter sempre vigilantes, atentos aos limites da nossa liberdade de expressão, porque em algum momento essa liberdade de expressão, quando mal utilizada, ela será revertida contra mim mesmo. Professor, mas só que isso todo mundo está careca de saber, todo mundo sabe que o artigo 5º me assegura isso. Lá no Código Penal fala sobre os crimes contra a honra, nos artigos 138, se não me falha a memória, em diante, calúnia, difamação, injúria e etc. Sim, lá fala tudo isso. Mas, além de se falar tudo isso lá no Código Penal, eu tenho que fazer essa aplicação dentro do âmbito do ambiente virtual. Tá?
o nosso Código Penal, ele não delimita situações em que essas situações de crimes contra a honra irão ocorrer. Obviamente, quando ela ocorre no mundo virtual, a primeira tese de defesa de todos nós, como advogados, como alunos, como seja quem for, eu exerci o meu direito de liberdade de expressão. Uai, o meu gerente é um cara chato pra caramba, é um cara, né, na linguagem mais jovem, FDP, fica no meu pé, me enche o saco o tempo inteiro. Eu fui no grupo, eu fui na rede social e expressei, né, exerci o meu direito de liberdade de expressão. Agora, vocês terão que tomar todo o cuidado necessário, porque você sabe que esse direito ele não é absoluto. Tá? E por falar em calúnia, injúria e difamação, eu tenho uma certa, vamos dizer assim, uma certa inquietação quando as pessoas elas fazem confusão, ou elas fazem más associações com relação a isso. Eu vou tentar, como eu sei que esse bate-papo ele poderá estar sendo assistido por outras pessoas que não sejam do ramo do direito, que não sejam estudantes, que não sejam professores, que não sejam advogados, então eu vou tentar resumidamente, né, de uma forma mais simples, tentar diferenciar esses crimes. A calúnia, pessoal, é aquele crime que ele está ligado à prática de crime a alguém. O gerente da minha empresa está roubando a empresa. Eu vou no grupo de WhatsApp da empresa, eu vou no grupo de WhatsApp da minha família mesmo e faço esse comentário. Um primo que não gosta de mim printa a tela da minha conversa, manda para a empresa, isso chega ao conhecimento do gerente, eu estou incorrendo no crime de calúnia. Eu estou afirmando a ele a prática de um crime que não está acontecendo. Okay? A difamação é algo que está ligado a um ato lesivo, objetivo, que vai atingir a honra de alguém perante a sociedade. Isso que seria a difamação. Tá? Vamos aqui pensar que eu não gosto do meu vizinho, tá? Achei ele um cara chato pra caramba, e eu tenho um grupo de WhatsApp da pelada, de futebol, ou o grupo da igreja, e eu falo que o meu vizinho casado está tendo caso, uma outra vizinha casada. Isso é difamação, tá? Também tipificado no Código Penal. Tá? E a injúria é uma ofensa pessoal, feita direta. Né? Por isso que, com muita frequência, isso aí já é uma opinião minha, tá? Particular, eu me sinto injustiçado, eu me sinto envergonhado com alguns entendimentos que alguns delegados fazem ao enquadrar algumas práticas criminosas entre a injúria e o racismo. Tá? A injúria é aquela ofensa voltada à pessoa. O racismo é a coletividade, né? Seja ele de cunho racial, religioso, etc. Não vamos entrar aqui nos detalhes da lei do racismo, mas a injúria é uma ofensa pessoal. Tá? Eu não gosto do nosso colega Lucas, que é o câmera aqui que está nos ajudando aqui hoje, e eu simplesmente me dirijo a ele e chamo ele de macaco. Tá? Isso não é racismo, isso é injúria, porque é uma ofensa que eu fiz pessoalmente a ele. Tá? Então tem muito acadêmico de direito, tem muito advogado que infelizmente vem fazendo confusão com isso em petições, passando vergonha. Conceitos muito simples, tá? Mas que vale a pena sempre ser relembrados. Como eu vou disponibilizar esse bate-papo, essa aula para vocês, lá vai estar muito bem explicado, muito bem detalhado tudo isso, ok? Mas ainda nessa pegada da restrição ou da limitação da lei da liberdade de expressão, sobretudo no mundo virtual, que é o tema, que é o nosso foco de hoje, foi criado a Lei 12.965 de 2014. Lei 12.965/2014. A chamada AI-5 digital.
A I5, né, não preciso de aprofundar no tema, mas vocês irão automaticamente reportar ao ato institucional da ditadura, dos porões da ditadura, né? Ato institucional número 5, que limitava e caçava direitos à torta e à direita. Numa medida bem extrema, né, de alguns colegas juristas, eles entenderam, eles receberam a Lei 12.965/2014 como sendo a I5 digital. Por quê? Porque até 2014, gente, o Brasil não tinha uma legislação que tratava sobre crimes ou sobre responsabilidades, sobre atos praticados no âmbito virtual. Simplesmente isso. Até 2014, o que acontecia no mundo virtual era simplesmente delegado ao juiz, né, quando chegava ao Poder Judiciário, a livre interpretação e aplicação da lei dentro das convicções e da convicção pessoal daquele juiz. Ele não tinha uma norma, uma legislação específica para poder se resguardar, correto? Então, essa lei, a 12.965, que é o Marco Civil da Internet, foi uma lei que foi difícil de ser aprovada. As discussões sobre essa lei, elas iniciaram no Congresso Nacional no ano de 1999. Ou seja, ela se arrastou, né, por mais de uma década dentro do Congresso Nacional, né, o projeto de lei, até que ele virou lei. Por que essa discussão toda? Porque as pessoas que eu digo, os legisladores à época, né, e as pessoas que foram consultadas a participar dessa legislação, foi uma inovação, inclusive, a participação na elaboração dessa lei. Foram feitas consultas virtuais, entrevistas virtuais, enfim, uma série de coisas. Aproveito até só para abrir um parêntese aqui e convidar vocês, antes que eu me esqueça, existe um site chamado Observatório do Marco Civil da Internet, omci.org.br. Vocês podem acessar e vão lá que vocês vão ver muitas informações interessantes, tá? Muitas análises, comentários, jurisprudências e principalmente a história da lei do Marco Civil da Internet, ok? Então, todos vocês estão convidados. Para aquelas pessoas que acham que o Marco Civil da Internet ela é a intervenção máxima do Estado, ela é a intervenção máxima da limitação do direito à liberdade de expressão, né? Tem coisa pior, tem coisas piores sendo praticadas no mundo. Eu me assustei essa semana, quando estudando para poder fazer esse bate-papo com vocês, eu verifiquei que a China está com um projeto chamado de pontuação social. Tá? A pontuação social que está sendo pensada na China, ela vai pontuar o cidadão de acordo com a conduta dele. Quanto tempo ele passa no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais, no videogame, né? As redes sociais nem tanto, porque na China existe muita restrição com relação ao acesso, né, às redes sociais. Mas se ele joga lixo na rua, se ele não joga, qualquer tipo de situação, o cidadão chinês ele vai ser pontuado socialmente. E vai ser feito depois, de forma eletrônica, uma equação onde cada cidadão vai ter uma nota. E essa nota ela vai influenciar, por exemplo, na hora que ele for tirar passaporte para sair do país. Se ele for um mau cidadão chinês, ele não certamente não obterá a autorização para deixar o país. Então isso sim é intervenção máxima do Estado. Tá? Estou citando esse exemplo da pontuação social da China para tentar fazer vocês romperem com essa barreira de acharem que o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965, ela é uma lei de intervenção máxima do Estado. Ela não é. Muito pelo contrário. Ela veio regulamentar, ela veio tutelar aquilo que estava sendo decidido de forma desigual e de forma indiscriminada pelo Brasil afora. Tá? Em se tratando de tecnologia, de internet,
existe a chamada teoria do mosaico. Tá? O que é a teoria do mosaico? É aquele estudo, aquele acompanhamento, aquele monitoramento que é feito diariamente a cada vez que nós acessamos os nossos computadores. Tá? E isso é algo muito preocupante. E eu vou explicar para vocês o porquê e qual que é o reflexo, qual que é a implicação disso no mundo jurídico. Tá? Se você é uma pessoa que faz pesquisa sobre carros, sobre videogames, sobre mulheres, sobre viagens, em determinado momento você vai se deparar com algum tipo de propaganda, de e-mail, de spam relacionado a esse tema que você pesquisa. Por quê? Nós, infelizmente, não existe, né, no mundo virtual, não existe a privacidade. Acabou, não existe isso mais. Né? Todos nós sabemos que nós somos monitorados, principalmente através dos nossos smartphones, né, 24 horas por dia. Se vocês não tiverem ainda a curiosidade, depois vocês olhem. Quem tem a conta Google, vai lá no Gmail e você vai conseguir rastrear o seu histórico de deslocamento. Vocês vão ficar de queixo caído, que vocês verão que o Google, ele mantém o histórico de todos os lugares que vocês passaram. Quem aqui nunca foi ao shopping ou passou na porta do shopping e quando chegou em casa estava lá bem assim na tela do computador? Você esteve no Shopping Center Montes Claros. Avalie o local. Mas como assim? Eu nem estive, eu nem entrei no estacionamento do shopping, eu apenas passei na rua do shopping, eu passei na rua da prefeitura, eu passei na rua do restaurante A, eu passei na rua da universidade. Como que eu estou recebendo no meu celular um pedido de avaliação desse local que eu nem estive? Simplesmente porque nós somos monitorados virtualmente 24 horas por dia. E tudo isso com uma lei que muitos acham que é uma lei abusiva, que é uma lei intrusiva. Essa vigilância, esse monitoramento, ele existe com essa lei em vigência. Vocês imaginem, se não existisse a lei do Marco Civil da internet, o que aconteceria com nossas vidas no mundo virtual? Tá? Então isso é algo muito sério. A lei 12.965 é uma lei muito pequena, uma lei muito simples até. Eu confesso para vocês que eu havia lido essa lei em algum momento da minha vida por alguma razão profissional, e agora, voltando a ler, né, estudar um pouco mais essa lei, eu pude ver o quão atual ela é. Ela foi uma lei criada em 2014, aprovada, né? Entrou em vigência em 2014, porém, essa lei, ela trata de situações que nós vivemos hoje, em 2019, e que ainda viveremos no futuro. E certamente essa lei, ela não contempla todos os aspectos do mundo virtual, não. É uma lei incompleta, é uma lei que certamente ainda sofrerá várias mudanças para se adequar à realidade. Mas principalmente, tá? Ela vem, ao contrário do que muitos pensam e defendem, ela não vem para limitar o seu direito de liberdade de expressão, não. Ela vem assegurar o seu direito à liberdade de expressão, porém responsabilizando quem tiver de ser responsável sobre esses conteúdos, né, que estão aí soltos na internet, que diz respeito à minha vida, à sua vida, à vida de muita gente. Uma dúvida muito recorrente que eu ouço das pessoas é sobre responsabilidades no mundo virtual. Quando eu trato de pessoa física, quando eu trato de vizinho, de ex-namorado, de colega, etc., fica muito fácil, é simples de eu responsabilizar. Mas quando eu trato de Facebook, quando eu trato de WhatsApp, quando eu trato de LinkedIn, quando eu trato de uma série de outras mídias sociais aí, quais são os limites, quais são as dimensões das responsabilizações? Né? Vamos nos atentar a um detalhe aqui, que é muito importante, que muitos dos
provedores, dos servidores dessas redes sociais nem estão no Brasil. Como que eu vou imputar responsabilidades? Vocês lembram de quando o WhatsApp ele foi bloqueado no Brasil por ordem judicial? Meu Deus, isso causou um alvoroço, porque todo mundo ficou incomunicável, né? Parece que foi um apocalipse, o mundo acabou. O mundo ficou mudo do dia para a noite. Por que essa ordem judicial foi dada? E mais do que isso, por que essa ordem judicial foi dada e foi imediatamente, né, horas depois, ela foi cassada? O que existe? Por que o juiz entendeu que ser necessário o bloqueio do WhatsApp, e imediatamente, horas depois, um desembargador, um ministro, entendeu que não pode se fazer isso? Tudo isso, gente, só foi possível de acontecer com base na Lei 12.965. Porque nela traz os limites das responsabilidades. Até 2014, existia uma discussão muito ferrenha de quem que era a responsabilidade sobre um conteúdo que eu publicasse na internet que fosse ofensivo ou fosse pejorativo com relação a alguém. Durante muito tempo, né, durante alguns anos, muitas decisões foram dadas em desfavor de redes como redes como o Facebook, de redes sociais como o Facebook, por exemplo. O Facebook ele chegou a ser responsabilizado, a obrigação indenizatória mesmo, de prestar indenização sobre um conteúdo que ele tinha conhecimento que aquele usuário publicou na rede. Tá? Então, cansado de ver a responsabilidade ser aplicada às redes sociais, o nosso legislador resolveu parar de ficar se engalfinhando lá no Congresso Nacional e colocaram a Lei 12.965 para poder andar, né? Ela ganhou uma celeridade. Por quê? Isso estava inviabilizando comercialmente a atividade da internet no Brasil. Tá? Porque eu estava imputando responsabilidades a alguém que não tinha nenhum controle. Então a lei do Marco Civil da Internet, ela trata do princípio da neutralidade. O que é o princípio da neutralidade? É o princípio de que, a princípio, no primeiro momento, eu não tenho condições, eu não tenho legitimidade para imputar responsabilidades às redes sociais. Tá? As redes sociais, elas serão responsabilizadas de forma subsidiária. Por quê? Porque mediante ordem judicial, que também está previsto na Lei 12.965, tá? Uma vez notificada judicialmente, esses provedores dessas redes sociais, eles são obrigados a fornecerem as informações que são pleiteadas, que são buscadas pelos usuários. Gente, esse tema, essa parte em específico, ela é muito interessante. Eu ouvi, né, uma entrevista de um professor da Universidade Federal do Mato Grosso que comparou a internet, as publicações na internet, como sendo talco jogado do alto de um prédio. Ou seja, tudo aquilo que eu me proponho a divulgar nas redes sociais é algo infinitamente indestrutível. Não tem jeito, não tem como você ir lá, você joga talco de cima do edifício, você pode aspirar a cidade inteira com um aspirador de pó gigante, que sempre vai restar um vestígio, um resquíciozinho daquele talco que você jogou ao vento. A mesma coisa é as informações, as fotos, os check-ins, tudo que eu faço e que eu lanço no mundo virtual. Isso é algo muito sério, que nós não temos, às vezes não damos muito valor. Recentemente, eu não vou me recordar aqui agora com exatidão o nome, mas vocês podem pesquisar aí agora, foi preso um grande narcotraficante no Rio de Janeiro, que estava sendo procurado pela Interpol há anos.
e ninguém conseguia prendê-lo. Joguem essa informação aí. Narcotraficante é preso no Rio de Janeiro depois que a esposa dele foi fazer um check-in e tirou uma selfie com ele no restaurante. E caiu na rede social, a polícia teve acesso, prendeu ele dentro do restaurante. Assim como também muita gente sem maldade vai fazer viagem para a praia, vai lá no Facebook e coloca partiu praia. E mais, tem alguns animados que colocam que Deus tome conta da minha casa. É você pedir, né, para você ter a sua privacidade, a inviolabilidade do seu domicílio, né, violada, porque você tornou aquilo público. Nossa, eu me esqueci, vou lá e vou apagar. Você pode até tentar, mas certamente essa informação vai ter circulado em muitos lugares e nas mãos de pessoas maldosas, de pessoas erradas. Certamente essa informação pode causar para você algum prejuízo. Recentemente também houve um grande alvoroço no mundo tecnológico que fez ações da Yahoo despencarem em razão de uma informação que 70% dos dados de e-mails dos usuários do Yahoo foram vazados, foram violados, né? Mas, professor, o que você quer dizer com vazar dados? Gente, como eu disse a vocês, a privacidade no mundo virtual hoje, ela está totalmente comprometida. Em razão disso, nós somos monitorados o tempo inteiro. Talvez os dados do e-mail, os dados do seu e-mail, os dados do e-mail da sua mãe, do seu pai, da sua namorada, não interessem a você, mas pode interessar a criminosos, pode interessar a empresas, porque lá certamente vai constar em algum momento algum dado bancário seu, em algum momento vai constar lá também o seu endereço. Então isso, nas mãos de pessoas erradas, isso pode fazer um estrago muito grande na vida das pessoas, tá? Então, ao ouvirem aí essa questão de vazamento de dados, não dê as costas para a notícia não. Sentem e prestem atenção, porque isso certamente influencia diretamente na sua vida, tá? Mas vamos lá, retomando a questão das responsabilidades. Entendeu-se que, para não inviabilizar a prática comercial das empresas de internet no Brasil, aplicou-se o princípio da neutralidade, onde eu só vou responsabilizar a rede social em segunda hipótese, em segundo momento, quando eu não conseguir identificar o autor daquela postagem, ou quando, interpelada judicialmente, aquela empresa se negue a fazer o fornecimento dos dados necessários para a identificação da pessoa. Então aqui agora vai a explicação da razão pelo qual o WhatsApp era bloqueado. Porque alguns juízes entendiam que o WhatsApp ele era obrigado a fornecer conversas que foram feitas por pessoas investigadas, né, dentro do aplicativo. Mas aí vem um detalhe, isso demonstra um desconhecimento da lei. Tá? Por quê? Porque a lei 12.965, ela obriga os provedores, né? E aqui eu vou diferenciar provedores de conexão e provedores de aplicação, tá? Eu vou usar essa expressão técnica porque é assim que a lei trata. Provedor de conexão é aquele provedor que você usa para receber os dados em sua casa, né? Eu não vou aqui fazer propaganda para nenhuma empresa de internet, mas essas mesmo que você tem em casa aí, que vive te deixando na mão, te fazendo raiva, são provedores de conexão. Provedores de aplicação são aqueles provedores que eles armazenam as informações e divulgam essas informações, como por exemplo o Facebook. O Facebook ele é um provedor de aplicação. O WhatsApp é tido como um provedor de aplicação. E a lei do Marco Civil, ela obriga esses provedores de aplicação a armazenarem as informações dos seus usuários por um período no máximo de 6 meses. E o grande detalhe,
quando se dá uma ordem judicial para que essa empresa, esse provedor de aplicação forneça dados a partir de uma determinada pessoa, deve-se considerar que isso tem um efeito de uma escuta telefônica. Quando você faz um grampo telefônico, você não vai... O objetivo daquela ordem judicial do grampo não é rastrear conversas que já aconteceram, que eu não vou conseguir fazer isso. São conversas que vão acontecer do momento daquele grampo para frente. Logo, quando um juiz, no passado, alguns anos atrás, ele deu a ordem de bloqueio do WhatsApp, foi porque ele entendeu que o WhatsApp estava se negando, o Facebook estava se negando a fornecer as informações. Mas são informações que ele não estava obrigado a armazenar, tá? Ou ele entendeu ser de intimidade, de ser de caráter inviolável. E a lei do Marco Civil da Internet, ela trata dessa questão também, né, do direito que assegurado aos provedores de não fornecerem aquelas informações que eles entenderem excessivamente de caráter íntimo. Olha que nós fizemos um link agora há pouco, diferenciando privacidade de intimidade. Então, por isso que é importante sabermos a diferença de uma coisa e outra. E, geralmente, né, em quase todas as vezes, o Facebook e o WhatsApp utilizou esse dispositivo que está previsto, se salvo engano, no artigo 19 da lei do Marco Civil, né, para não fornecer esses dados. Aí o juízo, o que fazia? Mandava corta para todo mundo. Mas aí tinha um grande problema. O artigo 7º da lei 12.965 fala que o acesso à internet é um direito de todos. Eu não vou me referir a esse artigo 7º da lei 12.965 como sendo um direito constitucional, porque ela não está na Constituição. Ela não está lá nos direitos sociais, no artigo 7º, não está lá no artigo 5º como direitos e garantias fundamentais. Tá? Mas a lei do Marco Civil, ela trata o acesso à internet como um direito. Ora, pois, se a lei me assegura o direito de ter acesso à internet, de ter acesso à informação, e o juiz vai lá e manda bloquear, ele está cerceando o meu direito de exercer o direito à informação, o acesso à informação. Por isso, com muita frequência, um juiz dava uma ordem pela manhã para se bloquear uma determinada mídia social, Facebook, WhatsApp geralmente, e na parte da tarde, horas depois, que o Brasil inteiro estava pegando fogo, incomunicável pelo WhatsApp, essa mesma ordem ela era cassada com base nesse artigo 7º da lei do Marco Civil. Por isso a importância de nós conhecermos, até para nós entendermos melhor a dinâmica, por que sim, por que não, né? E não sermos apenas uma massa de manobra que apenas reproduz as informações sem termos um conhecimento fundamentado. Bom, um outro aspecto que é interessante, gente, que nós temos que ficar muito atentos a isso, que a lei do Marco Civil, ela trata que a posse, vamos assim dizer, a detenção das informações pessoais dos seus usuários, elas devem respeitar os limites constitucionais. Logo, o direito à privacidade, à intimidade, à liberdade, enfim, tem que estar assegurados lá. Então, vamos pensar no seguinte. Quando você vê lá uma foto, sei lá, algo que você tenha dentro dos seus valores morais, lembra que nós começamos nossa conversa falando sobre valores morais, que você tenha dentro dos seus valores morais como algo incoerente, como algo pouco louvável, aí lá está bem assim, denunciar abuso. Tá? Gente, se vocês forem ali denunciar o abuso daquela foto, estejam certos que aquela foto ela não será retirada do ar, apenas porque você denunciou. Okay? Essa denúncia do abuso, ela foi pensada especificamente, ela é conhecida no mundo
virtual, né, no mundo da internet, como uma denúncia de abuso da chamada vingança pornô. Por quê? Eu vou explicar para vocês com mais detalhes sobre o que é isso. De posse de todas as informações armazenadas em seus servidores, né, vamos novamente pegar o Facebook, né, o Instagram, como sendo referência nessa questão de mídias sociais aqui. Existe lá uma determinada foto que eu não gostei, é contra os meus princípios cristãos, os meus princípios familiares, eu não gostei, eu vou denunciar essa foto. Ela vai sumir, ela vai desaparecer do seu feed, né, da sua linha. Ela não vai ser eliminada. Então, a vingança pornô, vamos assim dizer que é um linguajar do mundo virtual, é aquele momento de intimidade que você teve ali com o seu namorado, com a sua namorada, e que você, achando que estava perdidamente apaixonado, você resolve fazer um registro de imagens ou de fotos da sua intimidade com a pessoa que era o amor da sua vida. Porém, nem tudo é mar de rosas, esse relacionamento acaba, e o que essa pessoa faz? Ela simplesmente pega essa imagem que ela tem, seja ela fotográfica ou de um filme, né? Uma reprodução através de filme, e joga na internet. Se você estiver explicitamente exposto, ou for uma cena de sexo exposto, ou for uma cena de hipervulnerabilidade, né? Ou vamos considerar que o hipervulnerável, uma criança, né? Uma cena de sexo com criança, por exemplo, uma cena é uma situação de hipervulnerabilidade. Então você pode fazer a denúncia daquele abuso. Aquela imagem, ela vai ser retirada da internet apenas se elas se enquadrarem nessas situações de sexo explícito, e se você for a pessoa diretamente envolvida naquela imagem, ou se não, se a pessoa envolvida for uma pessoa hipervulnerável. Caso contrário, essa denúncia de abuso, denunciar abuso não serve para nada. Não serve para nada. A imagem vai desaparecer do seu feed, mas vai continuar aparecendo no feed de muitas outras pessoas, ok? E um outro detalhe importante também, a lei do Marco Civil da Internet, ela trata um aspecto bem interessante, que os provedores de aplicação, tá? Eu já expliquei para vocês a diferença, ele não poderá ter posse das suas informações, dos seus usuários, sem autorização. Agora eu vou fazer para vocês uma pergunta. Quantos de vocês já pararam para ler aqueles contratinhos, quando você vai criar conta lá no e-mail? Você vai lá, concordo ou discordo? Eu garanto para vocês, eu nunca li. Eu desconheço ou conheço pouquíssimas pessoas que pararam para ler. Ali, naquele contrato, chamado contrato de adesão também, você está dando total liberdade, total autorização para que aquele provedor de aplicação armazene as suas imagens. No caso do Facebook, ele é mais ousado ainda. Ele entende que quando você adere ao contrato dele, você está automaticamente cedendo as suas imagens para ele. Tá? Ah, mas o meu direito à imagem está lá consagrado na Constituição Federal como sendo um direito inviolável. Ok, tá certo, a Constituição fala realmente isso. Tá, mas na hora que você foi abrir a sua conta do Facebook, você deu concordo ou discordo com o contrato de adesão? A resposta é você que vai dar. Então, tenham muito cuidado quando vocês receberem, acessar algum site e de repente vem lá bem assim, esse site quer monitorar, rastrear você. Tem tipo lá que você tem a opção de você concordar ou não concordar, né? Alguns sites geralmente tem isso. Me fugiu da memória aqui agora exatamente qual que é a mensagem que aparece na tela do celular ou do dispositivo que você estiver mexendo. Mas vocês saberão do que eu estou falando. Você tem a opção de bloquear ou não. Se você não bloquear, você está concedendo àquele provedor de aplicação o direito de monitorar a sua vida, de armazenar a sua imagem, tá bom? E
E já caminhando já para o final, uma pergunta recorrente que eu ouço é o seguinte: professor, nas situações, você disse que a responsabilidade dos sites de redes sociais é subsidiária. Não existe um filtro prévio daquilo que é veiculado, ok? Mas ela, mediante interpelação judicial, ela é obrigada a fornecer as informações necessárias bastante para a identificação do autor daquela postagem. Se ela não fizer isso, aí sim ela vai estar incorrendo no risco de desobediência, né, à ordem judicial e ter as suas penalidades aplicadas aí. Hoje vocês podem perceber o Facebook e o WhatsApp, eles não mudaram a postura deles não, tá, gente? Com relação ao fornecimento de dados e informações dos seus usuários, não. Continua a mesma coisa. O nosso judiciário é que está mais esclarecido, mais uniformizado, mais confortável para decidir essas questões. Então, por isso, nós não temos tido tantas interrupções, tantos bloqueios de Facebook e WhatsApp nos últimos tempos. Mas as demandas continuam sendo as mesmas. A forma de interpretar essas decisões é que vem mudando com o passar do tempo. Lembra que eu disse no início que o contexto histórico ele vai definir diretamente na forma com que eu vou lidar com o direito ligado à internet? Então, esse é um grande exemplo também. Professor, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor para empresas de internet? Sim. Se essa empresa de internet, a lei entende que se essa empresa de internet ela fornecer um serviço gratuito, tá? Esse provedor de aplicação, ele está tendo uma contraprestação às suas informações pessoais. Gente, aquele famoso ditado, não existe almoço grátis. Se eu forneço para você uma nuvem de informação para você armazenar as suas mensagens, os seus e-mails, as suas músicas e tudo mais, obviamente eu tenho que ter uma contraprestação disso. E a contraprestação que se tem no caso dos provedores de aplicação é os dados pessoais de cada pessoa. Então, por isso, em não raras as vezes, né, em questões judiciais, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, tá? Nessas relações também. E, para finalizar, vamos tratar sobre a questão do grupo de WhatsApp. Tá? O WhatsApp é o WhatsApp que dá trabalho, dá problema. Ao contrário do que as pessoas pensam, o mundo virtual ele dá uma ideia de proteção. No escurinho do meu quarto, no conforto da minha cama, com o meu notebook no colo, eu sou o super-homem e ninguém vai me descobrir. Eu posso criar perfis fakes, eu posso destruir a imagem de quem eu bem quiser e vai ficar por isso mesmo. Nada vai dar para mim, tá? Essa é a percepção inicial em que a internet passa para a gente. Na verdade, não, tá, gente? É possível sim, e mais uma vez eu convido vocês a lerem a Lei 12.965, ela tutela especificamente a obrigação que os provedores de aplicação têm de fornecer os dados bastante para localizarem e individualizarem esse infrator, esse criminoso, né, que está praticando esse ato, né, achando que não vai ser localizado. Às vezes dá trabalho, tá? Mas sim, é possível. Mas como eu estava dizendo sobre o WhatsApp, grupo de WhatsApp, decisão inédita, recente, do Tribunal de Brasília. Eu vou tentar disponibilizar para vocês no mundo do processo, tá? Mas houve uma condenação coletiva de um grupo de WhatsApp. Por quê? Porque foi divulgada uma imagem totalmente difamatória de um membro do grupo. Isso foi compartilhado, comentado, dividido para outros grupos, etc. Essa pessoa fez o print dessas conversas, tá? E lembrando que quando se trata de direito virtual, né, para fazer valer o meu direito que foi ofendido na esfera da internet, isso trata-se de uma ação penal privada.
Então é necessário que eu, né, o ofendido, faça prova desse material que me foi ofensivo e leve ao conhecimento das autoridades e faça a notificação. Então, essa pessoa lá em Brasília, sentindo-se difamada pelos membros do grupo, resolveu dar prints na tela dessas conversas e entrou na justiça. O juízo de primeiro grau entendeu que o administrador daquele grupo, ele era responsável solidariamente, né, com todos os membros daquele grupo, indenizar aquela pessoa que se sentiu ofendida com os comentários difamatórios sobre ela. Por quê? Também é um entendimento que está se consolidando nos tribunais atualmente de que os administradores de grupo, eles têm a obrigação de criarem regras específicas que podem acontecer ou não naquele grupo, sempre observando a legalidade, obviamente, tá? Então, professor, eu sou administrador do grupo da família, eu sou o responsável pelos comentários que acontecem lá? Sim, você é responsável. Se algum primo seu, se alguma tia louca seu aí, fizer algum comentário ofensivo a alguém que se sentir ofendido e buscar uma prestação jurisdicional, você, administrador do grupo, que não impôs as regras claras, específicas, delimitando os limites da liberdade de expressão daquele grupo, você certamente corre um grande risco de ser condenado a indenizar a pessoa ofendida. Não está tipificado isso no Código Penal. Você não vai contar nada sobre isso no Código Civil, mas por quê? São entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que estão se consolidando com o passar do tempo. À medida que as coisas vão acontecendo, a nossa legislação, as nossas decisões judiciais, elas vão se adequando. Tá? E só um último detalhe. Todos nós que temos e-mail, certamente, quando você abre, eu pelo menos, eu entro na minha caixa de e-mail do Yahoo, tem lá assim, 18 mil mensagens. Dessas 18 mil, 17.990 vai ser spam. Vai ser propaganda de alguma coisa que eu sequer cogitei a possibilidade de possuir. Chegou no meu e-mail, agora recentemente, como você... tipo uma esponja para você clarear aço. Que interesse que eu tenho nisso, gente? Eu não estou dando conta dos meus processos. Que interesse que eu tenho na barrinha do produto químico que limpa o aço? Eu não tenho interesse nisso. Mas, de alguma forma, em algum local, algum provedor de aplicação, né, certamente teve acesso à informação de algo que eu pesquisei na internet que estava ligado a isso. E isso gerou a ele o direito de mandar para mim aquele spam. E por muito tempo se discutiu nas cortes sobre a questão indenizatória a respeito de spam. E tem um caso interessante que, se não me falha a memória, ele aconteceu em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Perdoe-me se eu estiver enganado com relação à cidade. Mas se vocês pesquisarem também, vocês verão esse caso. De um homem que se sentiu ofendido de receber spam de uma bomba e uma pomada para aumento do pênis. O nome correto é esse mesmo, né? Não estamos tratando com crianças aqui. E ele se sentiu ofendido. E pela lei 12.965, todo e qualquer e-mail de spam que é enviado para você, de publicidade, ele deve ter embaixo a opção de você se descadastrar, que você não quer mais receber aquele tipo de mensagem. Tá? Se você fizer esse descadastramento e essa empresa continuar te mandando esse spam, ela está incorrendo em crime passível de punição pela lei do Marco Civil da Internet, tá? Passível de indenização. Mas esse cidadão, que eu estou dizendo a vocês, ele se sentiu ofendido, ele se descadastrou desse site para poder receber, porque não tinha interesse em aumentar o tamanho do membro dele, ele talvez estivesse satisfeito com isso.
ele achou o excesso, esse excesso também de mensagem que ele estava recebendo. Ele se descadastrou. Porém, a empresa continuou mandando. Um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, ele encheu, ele se cansou disso. Foi aonde? Foi o Procon. Procon notificou a empresa, não resolveu nada. Ele continuou recebendo o spam com anúncio da bendita pomada e da bendita da bomba para aumentar o que não queria que fosse aumentado. Ele vai recorrer ao judiciário. Ele perdeu na justiça. A justiça entende que ele pediu danos morais. A justiça entendeu que o recebimento de spam não é passível de indenização por danos morais. Ele é apenas um mero aborrecimento, porque você tem a opção de ir lá e se descadastrar. Mas espera aí, ele foi lá e descadastrou e ninguém respeitou a vontade dele. E mais, essa decisão ela foi altamente combatida no STJ por muitos doutrinadores que falaram o seguinte: peraí. Se o direito à intimidade, à privacidade, ele é inviolável, tá? E a lei do Marco Civil da internet, ela tipifica isso, né? Ela trata desse aspecto, ela assegura esse direito à inviolabilidade do seu direito à intimidade e privacidade. O que alguns doutrinadores pensaram? Peraí, se esse cara recebeu um spam de bomba de aumento do membro dele, e é porque em algum momento alguém forneceu para essa empresa a informação de que ele talvez tenha feito alguma pesquisa, né? No processo não traz esse detalhe. Talvez ele algum dia pesquisou. Então criou-se a discussão que se ele passou a receber esse spam, é porque aquela informação em algum momento vazou do provedor de aplicação que estava armazenado essas informações de uma eventual pesquisa, de uma visita a site, da leitura de alguma matéria, etc. E isso chegou à mão de uma empresa, né, que comercializou essa informação e passou a enviar isso para ele. Resultado, a decisão não foi mudada. Os spams, eles é tido ainda como mero aborrecimento. Não gera mais indenização por danos morais, como gerou no passado, no início, né, antes principalmente da lei 12.965, tá? Mas só que isso, eu estou contando para vocês esse caso, para vocês terem noção do quanto. Abram aí agora o celular de vocês, assistindo essa aula. Se você não tiver no seu aparelho celular, ou se você tiver e puder, abra o seu e-mail e verifique lá quantos spams que você já recebeu. Certamente são informações de pesquisas que você fez, de viagem, de carro, de qualquer coisa, e essas informações, elas foram com a sua autorização. Por que com a sua autorização? Porque você fez um contrato de adesão quando você abriu a sua conta de e-mail. Você fez um contrato de adesão quando você abriu o seu Facebook. Você fez um contrato de adesão quando você criou a sua conta de WhatsApp. Professor, mas se eu não quiser, se eu não concordar, eu não posso criar. Mas aí é o ônus e o bônus, ok? Então nós temos que ter noção dessas questões jurídicas, na verdade, né? Que elas não são tão deliberadas, elas não são tão soltas como nós imaginamos. Então vamos usar aqui aquele velho ditado, né? Bem antigo, vocês vão me achar com cara de antiquado, mas ninguém pode agradar a Deus e o diabo ao mesmo tempo, tá? Se você quer privacidade, você não pode fazer contrato de adesão às redes sociais, porque certamente eles não farão lá uma cláusula específica para você. Se você concorda, você dá direito a esse provedor de aplicação para que ele utilize essas informações suas para fins comerciais. Não existe almoço grátis, né? E então é muito importante, gente, que vocês entendam que além daqueles crimes tipificados nos crimes contra a honra, porque quando eu trato de internet, é muito natural que a gente faça a análise, né, a ligação imediata, a calúnia,
a difamação e a injúria, né, que são crimes tipificados, né, contra a honra lá no Código Penal. Não, o mundo virtual, as redes sociais, ela vai além disso. Ela tem implicações trabalhistas, como eu disse a vocês anteriormente, né, e mais do que isso, é necessário que as pessoas, que nós, operadores do direito, você, futuro operador do direito, você, professor, você, ouvinte mesmo, o telespectador desse bate-papo, dessa aula, tenha um conhecimento um pouco mais extensivo sobre o uso das redes sociais e internet. E para isso é fundamental que você leia a Lei 12.965 de 2014, tá? Porque ela trata de responsabilidades. Então, vamos só recapitular. Existe o princípio da neutralidade. É muito interessante que quando essa lei estava em discussão, teve um deputado que, defendendo o princípio da neutralidade, ele equiparou a neutralidade dos provedores de aplicação como sendo a responsabilidade dos Correios. Os Correios não pode ser responsabilizado pelo conteúdo da carta ofensiva que você recebeu. O problema é de quem te enviou. O Correio apenas transportou até você. O Correio, ele não faz o filtro, ele não abre as cartas para poder ler o conteúdo do que está sendo enviado. Até porque violação de correspondência alheia é crime federal, né, gente? Então, os Correios jamais fariam isso. Pelo menos eu parto do pressuposto que eles não fazem isso, na verdade. Então, esse mesmo princípio se aplica aos provedores. Então, não pensem vocês, tá, que enquanto advogados, o cliente de vocês vai chegar no escritório que o cliente adora dar a versão dele para os fatos. Ele vai chegar lá e contar uma história triste, vai chorar na sua mesa, vai te falar uma série de coisas que aconteceu, que ele teve a imagem dele exposta no Facebook indevidamente, ele foi caluniado, difamado, injuriado, etc. Aí você estufa o peito e fala, é o processo da minha vida, vou ganhar milhões do Mark Zuckerberg. Por quê? Eu vou processar o Facebook. Porque o Facebook não poderia ter divulgado essa imagem do meu cliente. Você vai se ferrar. Você vai passar uma vergonha jurídica alheia. Por quê? Você não leu a lei do Marco Civil da internet. Porque você não conhece o princípio da neutralidade do provedor de aplicação. Você sequer vai saber que a diferença de provedor de conexão e provedor de aplicação. Tá? Então é isso aí, pessoal. Então o que eu tinha a compartilhar com vocês, né, eu nem ouso aqui a falar em ensinar, quem sou eu para ensinar alguma coisa para alguém? Eu apenas compartilho, né, aquele pouco conhecimento que a gente vai acumulando ao longo da vida e que eu considero ser útil, que eu considero ser necessário no nosso dia a dia. Ok? Então, muito cuidado com as postagens, com as divulgações, com as marcações, cuidado com o exercício da advocacia, para que você não litigue contra a pessoa errada, né? Porque vocês sabem que hoje isso pode ser passivo de multa pelo novo CPC, né? Então é imprescindível que você tenha conhecimentos mínimos, né, sobre a legislação pertinente à internet, né, que é a principal dela. Tem outras, né? A Lei Carolina Dickmann, né, que fala sobre o uso de dados, né, de dispositivos, sendo eles conectados ou não à internet, enfim. Vocês podem ver artigo 154A do Código Penal Brasileiro, né, foi alterado pela Lei Carolina Dickmann, que é uma lei de 2012, me fugiu aqui agora o número da lei, mas vocês podem pesquisar depois. Mas é importante que vocês saibam que a internet não se limita somente a calúnia, injúria e difamação. Ela tem muitas outras regras, muitos outros princípios, né? E uma legislação totalmente específica para isso. E é vergonhoso, né? É vexatório quando você encontra algum colega que desconhece isso e que principalmente leva isso para um processo, tá? Eu não quero que vocês façam isso, eu não quero que vocês passem essa vergonha jurídica alheia, né? E por isso eu me dediquei esses minutos, né, a ocupar o tempo de vocês. Eu agradeço desde já a atenção de cada um de vocês, espero ter sido proveitoso esse bate-papo nosso, tá? Me coloco à inteira disposição de vocês
para o esclarecimento de qualquer dúvida, crítica, sugestão. Mais uma vez aqui eu parabenizo o professor Wellen, professor Fábio Teles, professora Núbia, todos os professores que estão engajados na LADIC, na Liga Acadêmica de Direito Constitucional da FAVENORTE, né? E aqueles alunos também engajados, né? Eu recebo todos a eles o meu abraço. Eu não vou citar o nome de alunos, porque quando eu cito o nome de um aluno e esqueço os outros querem me matar. Então, o abraço aos alunos será bem genérico, mas vocês sabem a quem eu estou me referindo, aquelas pessoas que realmente abraçaram e são engajadas nesse grande projeto que é a LADIC, ok? A todos vocês o meu abraço, vou deixar para vocês aí no GC, né? Eu aprendi aqui hoje com o Lucas, vocês não estão vendo ele porque ele está atrás da câmera, mas eu aprendi com o Lucas que no GC vai ter algumas informações a respeito dessa aula e algumas informações sobre mim. E eu vou disponibilizar, obviamente, aí para vocês também o meu e-mail, tá? E vocês também podem fazer contato diretamente com a LADIC para que ela também encaminhe para mim algum tipo de demanda que verse sobre o tema desse palestra, desse bate-papo de hoje, tá ok? Fiquem à vontade, né? Tenham certeza que eu fiz o meu melhor, me dediquei ao máximo possível para tentar sintetizar essa questão que eu considero extremamente relevante, atual e necessária para os nossos dias. Afinal de contas, quem é que vive sem redes sociais? Quem é que nunca fez um contrato de adesão virtual que atire a primeira pedra? A todos vocês, o meu forte abraço e até uma próxima oportunidade que eu espero que surja logo, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.